Bola ao centro. Um olhar sobre a jornada. Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo está sempre Bruno Russo e Fábio Oliveira. Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Olá malta. Obrigada pelo apoio e carinho no nosso último episódio. Trouxemos um convidado muito especial e achamos que todos vocês gostaram da surpresa, portanto vamos tentar sempre trazer surpresas boas e trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Portanto, bola ao centro para começarmos o episódio. Bola ao centro. Maltinha, não é surpresa para ninguém, começamos sempre da mesma forma, desculpem, mas temos que começar a falar da Liga Portugal. Fábio, começo contigo. Temos o Porto Estrela, em que o Porto ganha 2-0 com golos de Galeno e João Mário. O que é que achas disto de trazer o Galeno de volta aos golos? Antes de irmos aos golos, uma mensagem do Bola ao Centro. Muita força ao Zaidu, que se lesionou e está fora o resto da época, e ao João Neves e ao António Silva. Toda a gente sabe o que lhes aconteceu. Muita força. É nóis, Bola ao Centro. Yeah. Continuando. Se calhar uma das poucas semanas em que o Porto tem uma semana tranquila. Quer dizer, agora tem vindo a ser mais recorrente. Mas é um bom jogo do Porto. Não permitiu ao Estrela muitos ataques. Se calhar o único jogador do Estrela que eu destacava era o Ronaldo, não sei se é Tavares. Ronaldo Tavares, exatamente. Exato. O ponta de lança, mas é um bom jogo do Porto. Galeno de volta aos golos. A semana passada foi muito criticado. Esta semana não há nada a apontar ao grande jogo do Porto. Sim, eu acho que foi um bom jogo do Porto, ainda mais para aquilo que tinha vindo a ser os últimos dois resultados, depois do empate e de uma derrota em Euro, que acho que foi, digamos assim, um pontapé na crise daquilo que tem sido, aquilo que tem acontecido ao Porto, ainda mais no jogo que antecede uns oitavos de final da Liga dos Campeões contra um Arsenal que está em grande forma. Acho que, como o Fábio disse, o Zaidu infelizmente veio da cana e acabou por se lesionar e não vai jogar mais o resto da época, ou seja, o Porto fica ali um bocadinho curto na zona das laterais, fica só com o Wendel, para o lado direito tem só o João Mário, no banco tem o Jorge Sanchez, mas é um bocadinho curto assim para a equipa do Porto, e acho que esse tem sido o grande problema do Porto este ano. Ainda mais em relação ao plantel do Benfica, que tem várias opções para todas as posições, e acho que o Porto está um bocadinho curto. Mais um grande jogo de Evanilson, que apesar de não ter marco, não está a assumir nada a pressão da chegada de Taremi da Taça da Ásia, e acho que o Porto está muito bem e pode, digamos assim, fazer uma surpresa contra o Arsenal, porque, como todos esperamos, o mais óbvio é a vitória do Arsenal nesta eliminatória. Sim, mas vimos a época passada o Arsenal também estava em boa forma e foi eliminado pelo Sporting. Exato. Portanto, temos aqui a ver o peso que é esta competição e o peso que tem o Futebol Clube do Porto. Sim. O Futebol Clube do Porto não é uma equipa qualquer na Champions League. Exato. E ao contrário do que se pensava, o Alan Varela se ilusionado do jogo com o Aroca e achámos que ele não ia jogar neste jogo contra o Estrela, mas acabou por jogar, e ele ali no meio campo com o Nick são duas peças muito importantes deste puzzle, e se um deles não jogar, acho que o Porto sente muito isso, e contra o Aroca sentiu isso mesmo. E o Porto precisava mesmo desta vitória. Muito. E destacar já agora o Sérgio Conceição, que mesmo apesar da derrota da semana passada e dos resultados negativos que tem vindo a ter, continua a apostar no mesmo 11, continua a acreditar nos seus jogadores, e isto também é bastante importante para o estado anímico deles. Sim, não é por os resultados estarem a correr mal que as coisas estão mal. Pode ser muitas vezes questões de sorte. Há jogos em que tentamos e não conseguimos, mas não é por os resultados não saírem que temos que alterar o 11, porque o processo está lá e o processo vai acabar por dar certo. Sim. Acho muito engraçado isso de vocês falarem de alterar o 11, porque foi mesmo isso que fez Roger Schmidt frente ao Vizela em casa e ganharam 6-1. Uma equipa que rodou bastante. Sim. Uns por motivos, pronto, como tu já disseste, ninguém sabia o luto do António Silva, mas rodou muito a equipa e, por exemplo, não tivemos um ponta de lança. Não jogou nem Artur Cabral, quer dizer, jogou o Ten Steg, mas pronto, não jogou o habitual. Sim. Nem sequer Marcos Leonardo costuma ser o suplente. Exato. Ou seja, quem é o ponta de lança deste jogo que não tinha jogado nos últimos jogos acaba por ser Ten Steg, e é aqui uma surpresa neste 11 de Roger Schmidt. Sim, foi um Roger Schmidt que surpreendeu tanto o adversário como os próprios benfiquistas, de certa forma. Roda a equipa, claramente dá ali uma mensagem de que não quer desrespeitar o adversário, mas já está a pensar no jogo da Liga Europa. Os jogadores precisam descansar, isto também é normal. Um treinador saber gerir e conseguir, de certa forma,
rodar o plantel quando é necessário. Já criticámos algumas vezes isto no Roger Smith, desta vez rodou. E acertou Sim, em cheio. Deu para ver que os adeptos ficaram um bocado receosos, se assim podemos dizer, mas é um Roger Smith que gera bem e o Benfica faz um grande jogo, principalmente uma grande primeira parte, de destacar o Tankstead que, diferente do Artur Cabral, o que é que ele pode trazer de diferente ao jogo? Eu acho que é mais móvel, não sei se vocês compreendem. Sim. É mais móvel, dá mais soluções, não no apoio frontal, mas faz movimentos muito bons e o Benfica faz um grande jogo, uma grande primeira parte, e depois na segunda parte foi, apesar de baixo nível, na minha opinião, é só para gerir. Sim, e também é uma mensagem de que todos contam, todos os jogadores podem ser titulares nesta equipa e numa época que ainda é muito longa, todos são muito importantes. E como o Fábio disse, o Tankstead não é um jogador tão forte com os pés, como por exemplo é o Artur Cabral e o Marcos Leonardo, o Artur Cabral mais a jogar de costas para a baliza, mas o Tankstead é um jogador muito importante na fase de pressão da equipa adversária na saída de jogo, e viu-se isso, por isso mesmo o Benfica acabou por fazer 6 golos na primeira parte. Depois, claro, na segunda parte muitos adeptos criticaram, vi muitas críticas por o Benfica não ter continuado com o rolo compressor de marcar e marcar e marcar. Se calhar está aí a grande diferença para o Sporting deste ano, que o Sporting, mesmo estando a ganhar por 4, quer o quinto, por quinto, quer o sexto, mas também temos de ver que o Benfica geriu o jogo e não podemos criticar isso. O mais importante para a equipa encarnada são os 3 pontos, conseguiu. Na segunda parte acabou por sofrer um gol e marcar outro, mais um gol do Marcos Leonardo, que por acaso eu sinceramente, se o Artur Cabral não jogasse, eu esperava a sua titularidade. Sim, mas foi do Tankstead e acho que correu bem, digamos assim. Sim. E é isso, acho que é uma mensagem de Roger Schmidt a dizer que todos contam, e agora vai ter uma eliminatória muito complicada em França contra o Toulouse, que se podia ter complicado ainda mais se Di Maria não tivesse feito o gol no último minuto, mas acho que o Benfica tem todas as capacidades de vencer este jogo, e não nos podemos esquecer que agora o Benfica vai ter uma sequência de jogos muito complicada. Tem Toulouse, recebe o Portimonense e depois vai ter jogo contra o Sporting fora em Alvalade para a Taça de Portugal e vai ao Dragão, ou seja, é importante dar minutos a todos para todos estarem prontos para quando for preciso entrar, darem resposta. Lá está, e o Benfica acaba por gerir a segunda parte de outra maneira, mas também temos que perceber aqui que ao entrar o Di Maria anula muito o Neres. Sim. E é uma das grandes questões aqui. Assim, o Benfica tinha o jogo ganho, não vamos culpabilizar aquilo que aconteceu nesta segunda parte. Acabam por sofrer um gol, mas depois vimos o Trubin que defende um penalti, claro. Portanto acaba aqui por... É o primeiro guarda-redes na história do Benfica a defender 3 penaltis no mesmo campeonato. Sim. E como disseste, essa entrada do Di Maria para a saída do Rafa obrigou o Neres a vir jogar para dentro, nas costas do avançado, e se calhar não o deixou assim tão solto como ele estava na primeira parte. E o David Neres, que acabou por voltar, já tinha voltado de lesão, mas foi a primeira titularidade e fez 2 golos e 2 assistências. É um jogador que em forma e o homem do jogo, tem que ser titular neste Benfica. Não sei quem é que sai, mas ele tem que ser titular. E depois também ainda não falámos aqui, mas eu pessoalmente gostei muito da exibição do João Mário ali a jogar como segundo médio ao lado do João Neves. Era o que eu ia dizer. Criticam muito o João Mário nestes últimos jogos na equipa titular do Benfica, e neste jogo teve um jogo impecável, diria eu. Mas se calhar eu acho que o João Mário acaba por ter um jogo impecável, não só pelas circunstâncias em que o Benfica joga, mas porque é ali que ele se sente mais confortável a jogar. Sim. Sempre jogou ali, e ali no meio campo vê-se a diferença dele a jogar no meio campo e na linha. Sim, porque ele é um jogador que joga com calma, um jogador pausado, que pondera o jogo, e é mais importante ter um jogador desse ali no miolo do meio campo do que, digamos assim, encostado à linha, que acaba por ser um interior, mas é encostado à linha. E acho que ele agora, nesta fase mais avançada da carreira, pode beneficiar mais de jogar ali no meio campo como segundo ou terceiro médio, dependendo da tática que o Benfica jogar, do que mais encostado à linha. E isso também pode abrir espaço para outros jogadores jogarem ali, como o David Neres, como o Rolaiser, como o Tiago Oveia, que também jogou e jogou muito bem. Ou seja, este jogo foi um jogador de jogadores que não estão tão habituados a ser titulares, mas que vinham com fome de mostrar ao treinador para aquilo que vinham, e daí o resultado muito volumado na primeira parte. Lá está, um dos casos é Tiago Oveia, que acabou por marcar. Sim. Maltinha, seguimos então para Moreira de Cónegos, onde o Sporting ganhou 2-0 com golos de Morita e Pote. Senti aqui um Pote mais solto, parecia que tinha renascido, estava muito mais confortável, e acho que isto foi ótimo para ele. Sim, no meio deste plantel do Sporting, se calhar o Pote, no meio de um grande plantel do Sporting, tem sido o que se tem destacado menos, e faz um grande jogo. Se calhar foi o Pote de outros anos, e
Sim. E Mais um. o Pote é o quarto ano de seguida, ou seja, o quarto ano que ele está no Sporting, que chega aos 25 gol e assistências, ou seja, contribuições para golos. Sim. Mesmo ele não estando num pico de forma impressionante, apesar de nos últimos jogos tem vindo a estar bastante melhor, acho que ele voltou a começar a jogar melhor desde que o Morita foi para a Taça da Ásia e ele foi para o meio campo, e agora voltando à posição, acho que ele teve ali um upgrade também com a qualidade de jogo do Francisco Tricão, ou seja, quando os astros estão alinhados, tudo corre bem. Vimos pelo jogo ontem do Sporting, que acaba por fazer um gol aos 2 minutos, um gol aos 20 minutos e resolve ali logo o jogo na primeira parte, e depois muito bem só a gerir. Também não pode ser todos os jogos a ganhar 5 e 8, também é preciso gerir a equipa. Mas acho que o Pote está muito bem, e não sei até que ponto é que não vai ter esta chamada, tão desejada chamada para a seleção nesta convocatória de março, não digo para o europeu, mas nesta convocatória de março, que Roberto Martínez pode estrear alguns jogadores. Sim. Vamos ver. Até porque acabámos por ter a lesão do Jota, pode também ser um avanço para o Pote. O Jota que tem tido Exatamente. muitas lesões ao longo da carreira. E também um grande jogo do Yulman, também foi o grande elo ali no meio campo do Sporting para não deixar o Moreirense, que é uma equipa muito forte nos contra-ataques, não deixar a equipa, digamos assim, a equipa do Moreirense ficar muito solta na frente. Acho que ele controlou ali muito bem o meio campo, e o Coates também fez um grande jogo, e o Yulman está a ser uma peça muito importante desta equipa do Sporting. Sim. No fundo, todos estão a jogar bem. Sim, exatamente. Tal como a Cerdeira falou, o João Mário um equilíbrio no Benfica, o Yulman no Sporting, e vamos ter campeonato até ao fim. Agora. Vamos ter campeonato até ao fim, estávamos a falar. E depois a 2. Sim, também acho que seja a 2. Sim. Eu acho que Porto e Braga já estão para trás, se bem que, pronto, as duas equipas ainda vão ao Dragão, portanto, Exato. podem ali perder pontos e jogar com isto, mas para mesmo campeão, acredito que o título fique no Marquês. Não sei de que cor, mas Fica em Lisboa também. fica em Lisboa. Passamos então à Premier League, onde o City recebeu o Chelsea e ficou 1-1. Isto quer dizer o quê? Que temos Liverpool na liderança da Premier League. Sim. Russo, fala um bocadinho do jogo. Olha, foi um grande jogo, e se calhar para surpresa de muita gente foi uma primeira parte dominada pelo Chelsea, não com bola, como é óbvio, porque o City domina sempre o jogo com bola, mas em termos de oportunidades, a equipa do Chelsea esteve muito bem com o Cole Palmer, um antigo jogador do Manchester City, como foi o Sterling, também um ex-jogador do Manchester City. Estão a fazer uma grande época. Sterling que acaba por marcar. Exato. O Nicholas Jackson, um meio campo muito forte com o Enzo Fernandes e com o Caicedo, que veio do Brighton. Ou seja, o Chelsea, apesar de estarem, está na 10ª posição, mas comparativamente ao ano passado está a praticar um futebol muito mais agradável, e vê-se que é um processo que está a evoluir aos poucos, e daqui, talvez não para o ano, mas daqui a 2-3 anos podemos ter uma equipa do Chelsea com estes jogadores, e se calhar ali com mais um ou outro apontamento na equipa, a lutar pelo título da Premier League. Depois, a segunda parte deste jogo, não é? O City ia perder, tinha que ir em busca do resultado, acabou por empatar perto do final pelo Rodri. Pelas oportunidades da segunda parte, o City podia perfeitamente ter feito o 2-1, mas eu acho que pela primeira parte, muito dominada pelo Chelsea em termos de oportunidades, e a segunda parte dominada pelo City, eu acho que este resultado, este empate, é um resultado justo e que favorece claramente mais o Chelsea do que a equipa do Manchester City, mas acho que é um resultado justo. Sim. É um City que, apesar do empate, com o jogo que tem atraso, que acho que é realizado hoje ou amanhã, pode chegar, empata com o Arsenal e fica a 2 do Liverpool. E é um City que, ao contrário dos outros anos, onde víamos o City cilindrar estas equipas como o Chelsea, o City o ano passado se agarraste a este Chelsea e a ganhar de forma clara, e este ano não consegue fazer isto. Tem uma estrelinha chamada Rodri e uma estrelinha que podemos dizer que se chama Sterling, porque o que falhou Quem também falhou muito neste jogo foi o Haaland. Sim. Também teve muitas falhas, e vê-se que ele ainda está a voltar aos poucos da lesão. O City que optou por jogar com o Haaland e com o Alvarez, e deixou o Bernardo Silva no banco, me deixou um bocadinho espantado, digamos assim, porque acho que o Bernardo Silva podia acrescentar um bocadinho mais até que o Alvarez, apesar do Alvarez estar a fazer uma grande época e aproveitar muito bem a lesão do Haaland. Mas é isso. O City, que é uma equipa que em quase todos os jogos não mexe muito no 11, se vocês forem ver as substituições do Manchester City, só meteu o Bernardo Silva, e há jogos em que eles nem chegam a substituir, mas acho que o Bernardo Silva é um jogador que acrescenta sempre mais a esta equipa do City. Concordo. Por acaso eu ouvi um comentário no outro dia que se o Pep Guardiola tivesse a treinar o Benfica ia ser bastante assobiado,
porque não mexe na equipa, percebem? Yeah. Era isso. Epá, era aqui só para acrescentar. No mas Benfica e em Portugal. no Benfica e em Sim, Portugal. sim. no Porque o Guardiola fundo. é um treinador de ideias fixas. E já Lá o vimos está. a ganhar 2-0 e a não mexer, a perder 1-0 e a não mexer, porque ele confia naqueles que lá estão. E tem dado resultados. Para mim é o melhor treinador da história. Sim, mas já há algumas épocas que não vimos nesta altura do campeonato um Sim. City que não dominasse tanto e que estivesse mais tranquilo para depois ir jogar Champions League. Sim, sim. É isto que não estamos habituados. Pois. E vamos ver como é que isto se vai. Desenrolar. Exatamente. Porque se o Benfica, se o Chelsea. Se o Chelsea. O Liverpool, o Arsenal. Não, eu ia mexer no City. Ah. Se o City se dá mal na Champions League, se calhar até é bom para depois se Sim, se focar focarem na Premier. Agora, se começa a correr bem, não sei se. Pois. Até porque o Manchester City este ano não tem um plantel assim tão largo como em outros anos. Não pode ir muito ao banco porque não tem assim tantas opções. Lá está. Mas tal como na Liga Portuguesa, vamos ter campeonato também até ao fim. 3 equipas a Também é disputar verdade. até ao final. Também é verdade. Aqui são 3, na Liga Sim. Portugal são São 2. duas, sim. Mas pronto. Passamos então à minha parte favorita deste podcast e certamente a tua, destaques da semana. Fábio, comece contigo. Então, começamos comigo e eu vou já voltar um bocadinho atrás porque o meu destaque da semana vem exatamente do jogo Liverpool não, City-Chelsea, exatamente, que é o Disasi, o central do Chelsea. Faz um grande jogo, o Haaland falha, como o Russo já disse, umas 2 ou 3, mas é um Haaland que durante o jogo foi completamente anulado pelo Disasi. Faz um grande jogo, para mim o melhor jogador do Chelsea, e é esse o meu destaque da semana. Muito bem. E tu, Russo? Olha, eu por acaso ia dizer o Yulman, mas o Fábio disseste agora do Disasi, então eu vou destacar o Marcelo, o central do Moreirense, e o Marrakech, também central do Moreirense, a dupla de centrais, porque acho que foi um jogo em que conseguiram muito bem os dois anular o Gyökeres, e vê-se claramente quando o Gyökeres é anulado, grande parte da equipa do Sporting é anulada, porque muito do jogo No fundo, Sporting é Gyökeres mais 10. Epá, já foi mais. Sim, Não, o homem traz uma coisa à equipa. Já foi que mais. Todos jogam bem. Já agora. foi mais, sinceramente, mas acho que conseguiram os dois controlar muito bem a profundidade, não deixaram receber, jogar de costas, virar, e acho que são uma grande dupla de centrais, também isso demonstra a posição que o Moreirense ocupa na tabela, o 6º lugar. O Marcelo, que é já um central com muita experiência, fez bastantes épocas no Rio Ave, e o Marrakech também teve muito bem, por isso o meu destaque da semana vai para eles os dois. Muito bem, muito bem. Dos centrais, eu não vou pelo central, podia ir, mas vou ter que ir para David Neres. Parecia que já não sabia aquilo que o Neres podia fazer. Já me estava, porque veio de lesão, não é? Sim, sim. Uma pessoa esquece, e realmente é um jogador fora do comum, e para a nossa liga é espetacular. Agora lá está, para mim também o Neres é um jogador que tem que ser titular, mas depois quem é que sai, não é? Pois. Acaba aqui por ser o grande problema. Mas pronto, Para os adeptos é bom. para os adeptos é bom. Para os Significa. adeptos Quer é dizer, bom. para o Roger Smith também, porque há treinadores que, se é para ter problemas, que sejam estes, qual Sim, jogar. claro. Antes isso do que... Exatamente, olha, não tenho aqui qualidade nenhuma. Lá está. Maltinha, passamos então para a próxima jornada, e já que o meu destaque foi de um jogador do Benfica, falamos do Benfica que recebe em casa o Portimonense. O que vamos esperar deste jogo? Olha, o Portimonense que veio de receber o Vitória em casa e acabou por empatar no igual, ou seja, um resultado muito positivo para a equipa de Paulo Sérgio. O Benfica, que vem de uma eliminatória europeia, e não é uma primeira mão, uma segunda mão, depois de um 2-1 e de um jogo muito complicado, ou seja, eu até acredito que o Benfica neste jogo contra o Portimonense, e tendo em conta que depois vai a Alvalade, acho que até pode, digamos assim, rodar um bocadinho a equipa, como fez agora no jogo desta semana contra o Vizela. Se calhar não uma revolução tão grande, mas acho que vai haver ali um apontamento ou outro que o Roger Schmidt vai mudar, também muito dependendo daquilo que vai acontecer no jogo contra o Toulouse, mas acredito que não vai ser uma eliminatória que o Benfica vai resolver logo. Acho que vai até aos últimos minutos, quem sabe prolongamento, e acho que vai muito depender daquilo que vai ser o jogo com o Toulouse, mas em casa o Benfica tem todas as capacidades para conseguir ganhar este jogo, e é isto. Ainda por cima, porque a Concordo. eliminatória ainda está em aberto. Sim, é isso. Um gol Muito de em vantagem. aberto. Muito em aberto. Concordo plenamente com o que o Russo disse, não há muito mais a acrescentar. É um Benfica que vai ter que ganhar. Até porque depois vem, como já se falou, depois deste vem um jogo para o campeonato no Dragão, não convém o Benfica perder pontos já. Lá está, o Benfica não pode perder pontos, quer continuar, não interessa contra quem é que é, não Yeah. pode perder Não pode mesmo perder. pontos, se quer continuar na luta
por este campeonato. Seguimos então para Barcelos, onde o Porto vai jogar. E o Barcelos não, e o Gil Vicente, que é uma grande equipa. Gosto muito do Gil Vicente. Grande estádio, já agora. Grande estádio. Se todas as equipas mais pequenas tivessem um estádio assim, era top. E eu acho que aqui o Porto pode ter algumas dificuldades, estando a jogar fora. Sim. É um Gil Vicente que em casa costuma-se debater muito bem, cria muitas dificuldades às equipas grandes, e o Porto é prova viva disso. Que o Porto, quando joga normalmente em Barcelos, passa mal. Portanto, vamos ver o que é que o Gil Vicente nos pode trazer, o que é que o Porto nos pode trazer, mas eu acredito que vai ser um grande jogo de futebol. Sim, não sei se o Gil Vicente vai abordar o jogo como fez contra o Benfica, a jogar sem avançado, a jogar com o Félix Andrade solto na frente, com um avançado mais móvel, não sei. Depois, como é o caso do Benfica, do Sporting e do Braga, o Porto vai ter um jogo europeu, este aqui de grau muito mais elevado que as restantes equipas, que vai receber o Arsenal no estádio do Dragão, e o Porto quer se manter na eliminatória, ou seja, vai ter que dar tudo e apostar neste jogo com o Arsenal, e muito daquilo que vai ser a próxima época e até os próximos anos do Porto, até com as eleições e tudo mais, e a situação financeira, pode passar por esta eliminatória. E uma passagem aos quartos de final pode ajudar muito a equipa de Sérgio Conceição a níveis financeiros, que sabemos que não são os mais famosos neste momento. Já agora, antes de passarmos ao próximo, só porque falaste do Arsenal, uma dúvida para vocês. Quem é que vocês acham que vai jogar? Otávio ou Fábio Cardoso? Porque o Pepe provavelmente há de Tem ser. que ser Otávio. Eu acho que devia ser Otávio. Pelo jogo, não sei quem é que vai jogar. O último jogo do Porto, em que o Otávio foi pela primeira vez titular, não me deu muita confiança. Pois. Por isso eu acho que o Sérgio Conceição vai apostar no Fábio Cardoso, até pela experiência que ele já tem em jogos de Liga de Campeões, em jogos grandes, pela parceria que já tem com o Pepe. Acho que pode ir um bocadinho por aí, mas também não me surpreendia que ele metesse o Otávio. Exato. Acho que um jogo não define aquilo que o jogador pode fazer. Claro que não. Pois, Portanto, sim, claro. Eu diria Otávio. Pois. Mas Eu se calhar ia um bocadinho mais de Fábio. Ias-me perguntar. Eu se já calhar ia de depois de Fábio. tu fizeste a pergunta, acho que tens direito a responder. Eu se calhar acho que o Sérgio Conceição vai de Fábio Cardoso só porque transmite mais confiança ao próprio Sérgio Conceição neste à momento. equipa? Sim, e à equipa, exatamente. E o Otávio faz um bom jogo, mas ainda pecou em algumas coisas que na Champions se calhar não se deva pecar. Por exemplo, no lance em que o Zaidu se lesiona, é uma entrada fora de tempo do Otávio e pronto, acaba por falhar aquele. Nem me lembro quem é o jogador do Estrela, em que o Zaidu faz um grande corte, mas se calhar na Champions estes lances não se perdoam. Acho que é o Leo Jaba. Acho que foi o Leo Jaba, não tenho certeza. Na Champions Exato. é diferente. lá Exatamente, está. por isso é que não convém muito estar a inventar, se assim podemos dizer. E pronto, seguimos a Rio Ave, que vai receber o Sporting, este grande Sporting. E eu, sinceramente, o que é que nós podemos esperar? Uma vitória do Sporting. Ultimamente é só isso que se espera do Sporting. Sim. Vitória do Sim, já não Sporting. se pode dizer nada. Vai ser o segundo jogo seguido fora da equipa do Sporting, depois de ter ido a Moreira de Cónegos, vai agora à Vila do Conde, uma eliminatória para a Liga Europa que está praticamente decidida. O Sporting, Ruben Amorim deve acabar por rodar a equipa, por jogar com o Ricardo Gai na direita, optar pelo Marcos Edwards no lugar do Trincão, jogar com o Daniel Bragança no meio campo, jogar com o Mateus Reis na defesa, ou seja, rodar ali muita equipa para estar fresca para este jogo que é o mais importante para o Sporting agora, que é o campeonato, e acho que o Sporting não vai ter grandes dificuldades em bater a equipa de Luís Freire do Rio Ave. Eu acho que agora perguntava aos nossos espectadores, quem nos vê que é do Sporting, o que é que vocês preferiam ganhar? O campeonato ou a Liga Europa? Boa pergunta. O que é que vocês preferiam ganhar? É uma boa pergunta. Eu acho que eu preferia ganhar a Liga Europa. Sim, Mas eu percebo Imaginem. quem diz campeonato. Eu, se calhar neste momento, pelo Sporting, se calhar o campeonato. Sim, Pois. eu acho que sim, Sporting, se calhar campeonato. eu acho que para o Sporting não é uma coisa tão comum, mas também uma competição europeia também não é assim tão... Era complicado, acho que Imagina, e quem sabe... se fôssemos a ver os três grandes, eu acho que, por exemplo, o Porto se calhar preferia campeonato, porque já tem uma Liga Europa. Sim, o Benfica falta dessa competição europeia. Lá está, acho que o Benfica diria Liga Europa. Sim. E acho que o Sporting também dizia campeonato. Mas quem sabe se o coisa Sporting não ganhar as duas este ano, campeonato da Liga Europa, nunca sabe. Nunca sabe, exatamente. Olha, mas qualquer um desses troféus dá direito a Champions. Exatamente. Isso podia ter Portanto, até... Isso é o que eu acho que qualquer equipa, independente de Braga, Benfica, Sporting, Porto, ganhar a Champions era o ideal. Mas não podemos esquecer que em 2004, com o José Peseiro, o Sporting teve para ganhar o campeonato, depois perdeu com aquele gol de Luizão do Benfica e recebeu a final da Liga Europa, neste caso Taça UEFA em casa, e perdeu contra o CSKA. Sim. Ou seja, pode acontecer este ano. Também já aconteceu, o Benfica está para ganhar o campeonato e a Liga Europa e acabou por perder tudo, mas pronto. Vamos ver. Está.
há um bom historial das equipas portuguesas na Liga Europa. sim, é verdade, Atenção. Nós, Portanto, de vez em quem sabe? quando, fazemos uma má prestação a outra a nível europeu, Não, as mas no equipas- geral até As equipas portuguesas fazemos são boa figura. boas nas competições europeias. Concordo. Vimos o Porto muito forte nas Champions, o Benfica nos últimos anos também. Vamos ver o que é que estas três equipas conseguem tirar aqui da Liga Europa. E é isto, malta. Acabamos assim este episódio. Obrigada por nos acompanhar. Deixa um like no vídeo. Se estás a ouvir no Spotify, muito obrigada. Deixa like também, 5 estrelas. E aproveita por nos seguir no Instagram e no TikTok. Maltinha, é tudo por agora. É isto, malta. Obrigadão. Até para a Beijinhos. semana. Não, malta, até para a Tchau. semana. Bola ao centro. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade